Ela estava sendo demitida e humilhada, quando sua filhinha entrou correndo e disse algo que fez o patrão chorar. O que aconteceu depois mudou centenas de vidas para sempre. Era uma manhã comum quando Valéria chegou ao 15º andar do prédio empresarial, carregando seu carrinho de limpeza e aquele sorriso cansado de quem luta todos os dias para sobreviver. Ela trabalhava na empresa Castelar Consultoria há 3 anos, sempre pontual, sempre dedicada, sempre tentando fazer o seu melhor mesmo quando tudo parecia dar errado. Naquele dia, algo estava diferente. O escritório estava um caos completo. Papéis espalhados pelo chão, copos de café derramados sobre as mesas, lixeiras viradas, como se uma tempestade tivesse passado por ali durante a madrugada. Valeria olhou ao redor e sentiu o estômago apertar. Ela sabia que alguém iria culpá-la por aquela bagunça, mesmo sabendo que não tinha nada a ver com isso. Que droga é essa? A voz de Eduardo Castelar ecoou pelo escritório como um trovão. Ele era o dono da empresa. Um homem de 40 e poucos anos que usava ternos caros e relógios que custavam mais que um carro popular. Eduardo tinha aquele jeito arrogante de quem nasceu em berço de ouro e nunca precisou limpar nem mesmo suas próprias unhas. Valeria engoliu seco e se virou devagar para encará-lo. Bom dia, senhor Eduardo. Acabei de chegar e já vou começar a limpar tudo. Começar? Eduardo riu com escárnio, aproximando-se dela com passos firmes. Você deveria ter limpado ontem. Olha essa porcaria. Tenho clientes importantes vindo aqui hoje e o escritório está parecendo um lixão. Senhor, eu limpei tudo ontem antes de sair. Valeria respondeu com voz calma, mas o coração batendo forte. Pode perguntar ao vigilante noturno. Eu sempre deixo tudo organizado. Não me venha com mentiras. Eduardo explodiu, fazendo alguns funcionários que chegavam cedo pararem para assistir a cena. Você é paga para manter este lugar impecável, e olha como está! Isso é um absurdo! Valeria sentiu as faces esquentarem. Ela sabia que estava sendo injustiçada, mas precisava daquele emprego. Como mãe solteira, cada real daquele salário era fundamental para sustentar Alice, sua filha de 6 anos. Senhor Eduardo, com todo respeito, eu sempre faço meu trabalho direito. Se aconteceu alguma coisa durante a madrugada... Não quero ouvir desculpas, Eduardo interrompeu, agora gritando para que todo mundo ouvisse. Desculpas não pagam meu prejuízo. Desculpas não trazem meus clientes de volta quando eles veem essa bagunça. Fernanda, a recepcionista, e Carlos, o contador, observavam a situação constrangidos. Eles sabiam que Valeria era a funcionária mais dedicada da empresa, chegava cedo, saía tarde, nunca reclamava de nada. Mas ninguém tinha coragem de confrontar Eduardo quando ele estava naquele estado. Sabe o que eu acho? Eduardo continuou caminhando em círculos ao redor de Valeria como um predador. Acho que você está relaxando no serviço. Acho que está pensando que porque trabalha aqui há 3 anos, pode fazer corpo mole. Isso não é verdade, Valeria disse, a voz começando a tremer. Eu nunca relaxei. Trabalho aqui com dedicação, faço hora extra quando precisa, nunca faltei um dia sequer. Então explica essa bagunça. Eu não sei o que aconteceu depois que saí ontem, Valeria insistiu, sentindo as lágrimas se formarem nos olhos. Mas posso limpar tudo agora, rapidinho. Seus clientes nem vão perceber que... Rapidinho? Eduardo gargalhou. Você acha que é só passar um pano e pronto? Olha essa mancha no tapete. Olha esses papéis amassados. Isso vai demorar horas para ficar apresentável. Patrícia, a supervisora de recursos humanos, chegou nesse momento e imediatamente percebeu a tensão no ar. Ela conhecia Eduardo há anos e sabia quando ele estava perdendo o controle. Eduardo, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo? Eduardo se virou para ela com fúria. É que nossa faxineira aqui decidiu que pode fazer qualquer trabalho porco. E eu vou ter que aceitar. Senhor Eduardo, por favor, Valeria implorou, as lágrimas agora escorrendo pelo rosto. Eu tenho uma filha pequena. Preciso deste emprego. Posso resolver isso. Posso. Filha pequena. Eduardo riu cruelmente. E eu tenho que bancar suas responsabilidades? Tenho que aceitar trabalho mal feito porque você tem uma filha? A crueldade daquela frase cortou Valéria como uma lâmina. Ela trabalhava dobrado justamente por Alice. Acordava de madrugada para estudar contabilidade num curso técnico,
Dormia poucas horas para poder dar o melhor para a filha. Ouvir Eduardo usar Alice contra ela foi como um soco no estômago. Minha filha não tem nada a ver com meu trabalho, ela disse, encontrando forças que não sabia ter. Eu sou uma boa funcionária. Faço meu serviço direito e o senhor sabe disso. Boa funcionária? Eduardo riu ainda mais alto. Boa funcionária não deixa o escritório parecendo uma favela. A palavra favela ecoou pelo ambiente como uma bomba. Todos os presentes sentiram o peso daquele insulto. Eduardo havia cruzado uma linha que não deveria ter cruzado. Eu não moro em favela, Valeria disse com dignidade, limpando as lágrimas com as costas da mão. Moro num apartamento pequeno, mas honesto, que pago com meu trabalho suado. E não aceito ser desrespeitada assim. Não aceita? Eduardo se aproximou dela, o rosto vermelho de raiva. Você está esquecendo quem manda aqui? Você está esquecendo que eu posso te mandar embora neste exato momento? O escritório ficou em silêncio total. Fernanda cobriu a boca com as mãos. Carlos baixou a cabeça. Patrícia tentou intervir. Eduardo, vamos com calma. Calma nada. Eduardo explodiu. Estou cansado de funcionário relaxado. Estou cansado de gente que acha que pode fazer qualquer coisa porque tem filha pequena. Sabe o que eu vou fazer? Valeria sentiu as pernas tremerem. Ela sabia o que vinha a seguir. Você está demitida! Eduardo gritou, apontando o dedo para ela. Pega suas coisas e sai daqui! Agora! Eduardo, pelo amor de Deus! Patrícia tentou novamente. Vamos conversar isso com calma. A Valéria é uma ótima funcionária. Você está demitida! Ele gritou ainda mais alto, fazendo Valéria dar um passo para trás. E não quero mais ver sua cara aqui. Valeria desabou. 3 anos de trabalho honesto, de dedicação, de acordar cedo e dormir tarde, tudo jogado no lixo por causa de uma injustiça. Como ela ia pagar o aluguel? Como ia sustentar Alice? Como ia continuar estudando para melhorar de vida? Por favor, ela sussurrou. Me dê uma chance de provar que não fui eu. Sai daqui, Eduardo berrou. Antes que eu chame a segurança. Foi nesse momento que o telefone do escritório tocou. Fernanda atendeu com a mão tremendo. Alô? Sim, como? Uma criança? Tá bem, pode mandar subir. Ela desligou e olhou para todos com expressão preocupada. Gente, tem uma menininha no térreo procurando a mãe. O porteiro disse que ela está chorando, falando que a mãe trabalha aqui. Valeria sentiu o coração parar. Alice, sua filha havia saído da escola e vindo procurá-la. No pior momento possível. Não pode ser, ela murmurou, olhando para a porta do elevador. E foi exatamente nesse instante que as portas se abriram, revelando uma menininha de 6 anos, cabelos castanhos presos em rabos de cavalo, vestindo um uniforme escolar azul com bolinhas brancas, carregando uma mochila quase do tamanho dela. Alice entrou no escritório olhando para todos os lados, procurando pela mãe. Quando viu Valéria chorando, com o rosto vermelho e os olhos inchados, ela não hesitou nem um segundo. Mamãe, Alice correu até ela. Por que você está chorando? Valeria se ajoelhou e abraçou a filha, tentando esconder o desespero. Alice, o que você está fazendo aqui? Como saiu da escola? A tia disse que podia sair mais cedo hoje. Alice respondeu, olhando ao redor do escritório em silêncio. Mamãe, por que esse moço está gritando com você? Todos olharam para Eduardo, que de repente se sentiu extremamente desconfortável com a presença da criança. Ele não esperava que a situação tomasse essa proporção. Olha, ele disse, tentando baixar o tom. Isso não é lugar para criança. Leva ela embora. Mas Alice não se moveu. Ela olhou diretamente para Eduardo, depois para a mãe chorando, depois novamente para Eduardo. E naquele momento, alguma coisa mudou no ar. A pequena Alice, com seus 6 anos de idade, estava prestes a fazer algo que mudaria aquele escritório para sempre. O escritório ficou completamente em silêncio. Alice estava ali parada, olhando para todos com aqueles olhos grandes e curiosos, tentando entender por que sua mãe estava chorando e por que aquele homem de terno estava com o rosto vermelho de raiva. A presença da menina mudou toda a energia do ambiente. Os funcionários se entreolharam sem saber o que fazer. Alice, meu amor, Valeria sussurrou, se ajoelhando na altura da filha e tentando esconder o desespero na voz. O que você está fazendo aqui?
Como saiu da escola? A professora Helena disse que hoje não ia ter aula de tarde porque ela ficou indisposta. Alice respondeu com aquela sinceridade pura das crianças. Daí eu pensei, vou visitar a mamãe no trabalho. Peguei o ônibus que você me ensinou e vim aqui. Valeria sentiu o coração disparar. Sua filha havia atravessado a cidade sozinha para visitá-la. Alice conhecia o caminho porque algumas vezes Valeria precisava buscá-la na escola quando não tinha com quem deixar. Mas nunca imaginou que a menina faria essa jornada sozinha. Alice, você não pode andar sozinha pela cidade assim, Valeria disse abraçando a filha com força. É perigoso, meu amor. Mas eu lembrei de tudo que você me ensinou. Alice sorriu orgulhosa. Não conversei com estranhos, não aceitei nada de ninguém e pedi ajuda só para o porteiro aqui embaixo quando não sabia qual andar era. Fernanda, a recepcionista, se aproximou devagar. Que gracinha ela é. Quantos anos você tem, querida? 6, Alice respondeu, mas seus olhos não saíam de Eduardo. Mamãe, por que aquele moço está bravo com você? Eduardo se remexeu desconfortável. Ele não esperava ter que lidar com uma criança no meio daquela situação. A presença de Alice tornava tudo mais constrangedor, mais real. Não era mais apenas uma funcionária sendo demitida, era uma mãe sendo humilhada na frente da própria filha. Escuta aqui, mocinha, Eduardo disse, tentando usar um tom mais suave, mas ainda autoritário. Este não é lugar para criança. Sua mãe precisa resolver umas coisas aqui e depois vocês vão para casa. Alice inclinou a cabeça para o lado, estudando Eduardo com aquela curiosidade típica das crianças que não têm medo de fazer perguntas difíceis. Você é o chefe da minha mamãe? Sou, Eduardo respondeu secamente. E por que você estava gritando com ela? A pergunta simples e direta pegou Eduardo desprevenido. Como explicar para uma criança de 6 anos que ele estava humilhando a mãe dela por causa de uma bagunça que provavelmente nem foi culpa dela? Isso não é assunto para criança, ele resmungou. Mas se você grita com a minha mamãe, é assunto meu sim. Alice replicou com uma firmeza que surpreendeu todos os presentes. Minha mamãe é boa. Ela nunca faz coisa errada. Valeria sentiu os olhos se encherem de lágrimas novamente. Ver sua filha defendê-la com tanta convicção partia seu coração. Alice, querida, vamos embora. Mamãe já terminou o trabalho por hoje. Mas você sempre demora mais para terminar. Alice observou com a lógica implacável das crianças. E por que seus olhos estão vermelhos? Você está chorando? Não, meu amor, é só que mamãe está um pouco cansada. Alice não acreditou nem por um segundo. Ela conhecia sua mãe melhor que ninguém. Sabia quando Valeria estava triste, quando estava preocupada, quando estava fingindo que estava tudo bem para não preocupá-la. Ele fez você chorar, Alice disse, apontando para Eduardo. Não era uma pergunta, era uma afirmação. Eduardo se sentiu como se estivesse sendo julgado por um tribunal. Aqueles olhos infantis o encaravam com uma intensidade que o deixava extremamente desconfortável. Escuta aqui. Não. Alice o interrompeu dando um passo à frente e se posicionando entre Eduardo e sua mãe. Você não pode fazer minha mamãe chorar. O gesto protetor da menina fez todo o escritório prender a respiração. Patrícia cobriu a boca com as mãos. Carlos parou de fingir que trabalhava e olhou diretamente para a cena. Fernanda sentiu os olhos marejarem. Alice, por favor. Valeria tentou puxar a filha de volta. Não se meta nisso. Mas mamãe, você sempre me ensina que quando alguém está fazendo algo errado, a gente tem que falar. Alice disse, ainda olhando fixamente para Eduardo. E fazer uma pessoa boa chorar é errado. Eduardo estava ficando vermelho novamente, mas agora não só de raiva. Havia algo naquela situação que o estava deixando profundamente constrangido. Ter uma criança questionando suas atitudes o fazia sentir como um valentão do pátio da escola. Mocinha, você não entende como funciona o mundo dos adultos, ele disse, tentando recuperar a autoridade. Entendo sim, Alice replicou sem hesitar. Minha mamãe me explicou que no trabalho tem que ser respeitoso e educado com todo mundo. Você não está sendo respeitoso com ela. Alice, chega, Valeria sussurrou, tentando novamente afastar a filha. Ela estava apavorada com a possibilidade de Eduardo se irritar ainda mais e tornar tudo pior. Não, mamãe, ele precisa pedir desculpas para você.
A frase de Alice ecoou pelo escritório como uma bomba. Uma criança de 6 anos estava exigindo que o dono da empresa pedisse desculpas para a faxineira. A coragem daquela menininha era impressionante e, ao mesmo tempo, desesperadora. Desculpas. Eduardo deu uma risadinha nervosa. Mocinha, eu sou o dono aqui. Eu não preciso pedir desculpas para ninguém. Todo mundo precisa pedir desculpas quando faz algo errado. Alice disse com a convicção inabalável da inocência. Minha professora ensina isso na escola. Quando alguém machuca o outro, tem que pedir desculpas. Ninguém machucou ninguém aqui, Eduardo protestou. Machucou sim. Você machucou o coração da minha mamãe, Alice disse. E a simplicidade daquela frase atingiu Eduardo como um soco. Olha como ela está triste. Eduardo olhou para Valeria e pela primeira vez realmente a viu. Viu uma mulher trabalhadora, honesta, que acordava cedo todos os dias para sustentar a filha. Viu alguém que nunca havia faltado um dia de trabalho, que sempre tratava todos com educação, que estava sendo injustamente humilhada na frente da própria criança. Mas seu orgulho falou mais alto. Mocinha, sua mãe não fez o trabalho direito. Quando não fazemos o trabalho direito, temos consequências. Que trabalho? Alice perguntou, olhando ao redor. Limpar? Minha mamãe limpa nossa casa todo dia e fica linda. Ela é a melhor pessoa para limpar do mundo inteiro. A fé inabalável de Alice na mãe estava começando a causar rachaduras na certeza de Eduardo. Como uma criança podia defender alguém com tanta convicção? Como ela podia ter tanta certeza de que a mãe estava certa? O escritório estava bagunçado quando eu cheguei hoje, Eduardo explicou, sentindo-se ridículo por ter que se justificar para uma criança. E você tem certeza que foi minha mamãe que bagunçou? A pergunta simples atingiu Eduardo como um raio. Ele não tinha certeza de nada. Apenas presumiu que havia sido Valéria, porque ela era a responsável pela limpeza. Mas, e se não tivesse sido ela? E se alguém tivesse bagunçado o escritório depois que ela foi embora? Ela é responsável pela limpeza. Ele gaguejou. Mas você viu ela bagunçar? Não, mas... Então como você sabe que foi ela? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Uma criança de 6 anos havia acabado de expor a falha lógica de toda a situação. Eduardo havia condenado Valeria sem nenhuma prova real, apenas por presumir que ela era culpada. Patrícia aproveitou o momento. Eduardo, você quer que eu verifique as câmeras de segurança? Podemos ver o que aconteceu aqui durante a madrugada. Câmeras? Eduardo se engasgou. Ele havia se esquecido completamente das câmeras de segurança que havia instalado mês passado. Isso! Alice bateu palmas. Vamos ver o filme. Daí todo mundo vai saber que minha mamãe não fez nada de errado. Eduardo sentiu o chão se abrir sob seus pés. Se as câmeras mostrassem que Valeria não havia sido responsável pela bagunça, ele teria humilhado uma funcionária inocente na frente da própria filha. Teria sido cruel e injusto sem motivo algum. E pior, uma criança de 6 anos havia sido mais sábia que ele. Naquele momento, Alice fez algo que ninguém esperava. Ela se aproximou de Eduardo, estendeu a mãozinha pequena e disse com a doçura pura da infância: Quer ser amigo da minha mamãe? Amigos não fazem um ao outro chorar. Eduardo olhou para aquela mãozinha estendida e sentiu algo se partir dentro dele. Uma lição de humanidade estava sendo ensinada por uma criança de 6 anos. E ele estava prestes a aprender a lição mais importante de sua vida. Eduardo olhou para aquela mãozinha estendida e sentiu como se o mundo inteiro tivesse parado. Uma criança de 6 anos estava oferecendo amizade para ele depois que ele havia humilhado a mãe dela na frente de todo mundo. A inocência daquele gesto o atingiu como um raio, fazendo memórias que ele havia enterrado há décadas voltarem à tona como uma avalanche. Você quer ser meu amigo? Eduardo perguntou, a voz saindo estranha, quase sussurrada. Claro. Alice sorriu com aquela pureza que só as crianças possuem. Mamãe sempre diz que todo mundo merece uma segunda chance para ser legal. Valeria segurou a respiração. Ela conhecia a filha o suficiente para saber que Alice não recuaria. Quando a menina decidia algo, especialmente sobre fazer o que era certo, nada no mundo a fazia mudar de ideia. Eduardo hesitou por um momento interminável, então lentamente estendeu a mão e tocou a mãozinha de Alice.
O contraste era gritante. A mão grande, calejada pelo escritório e pelos negócios, envolvendo aquela mãozinha pequena, macia, cheia de esperança. Pronto, Alice disse satisfeita. Agora você vai pedir desculpas para minha mamãe e tudo vai ficar bem. Alice, querida, Valeria sussurrou, tentando intervir. Não é assim que funciona. Mas, mamãe, você sempre me ensina que quando erramos, pedimos desculpas e tentamos consertar. Alice disse, olhando para a mãe com aqueles olhos grandes e determinados. Ele errou. Agora tem que consertar. Patrícia, que observava tudo em silêncio, decidiu intervir. Eduardo, que tal verificarmos as câmeras de segurança antes de qualquer coisa? Assim esclarecemos o que realmente aconteceu aqui durante a madrugada. Eduardo sentiu um aperto no peito. As câmeras. Ele havia se esquecido completamente delas. E se Valeria realmente não tivesse feito nada? E se ele tivesse cometido uma injustiça terrível? As câmeras. Ele murmurou, passando a mão livre pelo rosto. É isso aí. Alice bateu palmas, ainda segurando a mão dele. Vamos assistir o filme. Daí todo mundo vai ver que minha mamãe é inocente. A palavra inocente ecoou no escritório como um sino. Eduardo olhou para Valeria. Realmente a viu pela primeira vez. Viu uma mulher de 30 e poucos anos, cabelos castanhos presos num rabo de cavalo simples, uniforme de limpeza impecavelmente limpo apesar de usado, olhos vermelhos de chorar, mas ainda cheios de dignidade. Viu uma mãe que havia criado uma filha corajosa, educada, cheia de amor. Tio Eduardo, Alice disse, puxando levemente a manga do terno dele. Posso te fazer uma pergunta? Pode, ele respondeu, a voz ainda estranha. Você tem filhos? A pergunta atingiu Eduardo como um soco no estômago. Ele teve que se segurar na mesa para não cambalear. Eu tive. Teve? Alice inclinou a cabeça para o lado. Ela cresceu e foi morar longe? Eduardo fechou os olhos. A dor era física, real, cortante. Ela foi para o céu quando era pequeninha. Tinha a sua idade. O escritório ficou em silêncio absoluto. Fernanda cobriu a boca com as mãos. Carlos parou completamente de fingir que trabalhava. Patrícia sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Valeria, mesmo em meio ao próprio sofrimento, sentiu o coração se apertar pelo patrão que a havia humilhado. Alice soltou a mão de Eduardo e, sem hesitar nenhum segundo, abriu os braços e o abraçou pela cintura. Deve doer muito no coração, ela disse, encostando o rostinho no terno caro dele. Eduardo desabou. Literalmente desabou. Se ajoelhou no chão e abraçou Alice como se ela fosse a própria filha que havia perdido há 15 anos. Lágrimas que ele não derramava há décadas escorreram pelo rosto, molhando o uniforme escolar da menina. Dói, ele sussurrou. Dói todos os dias. Minha mamãe diz que quando a gente está com dor no coração, a gente fica bravo com todo mundo. Alice disse, afagando as costas de Eduardo como uma adulta consolando uma criança. É isso que está acontecendo com você? Eduardo não conseguia falar. A simplicidade daquela pergunta havia exposto décadas de raiva mal direcionada, de dor transformada em crueldade, de luto que virou amargura. Alice havia visto através dele com a clareza devastadora da inocência. Como ela se chamava? Alice perguntou suavemente. Sofia. Eduardo conseguiu falar entre as lágrimas. Ela se chamava Sofia. Sofia é um nome bonito. Alice sorriu. Aposto que ela era legal como você vai ser agora. Como eu vou ser? Eduardo se afastou um pouco para olhar para Alice. Alice assentiu com convicção. Porque agora você lembrou que ter dor não dá o direito de machucar outras pessoas. A Sofia não ia gostar de ver o papai dela fazendo alguém chorar, né? As palavras de Alice atingiram Eduardo como uma revelação divina. Ele imaginou Sofia, sua filhinha, vendo-o humilhar Valéria. Imaginou a decepção nos olhinhos dela. Imaginou como ela ficaria triste vendo o pai que ela amava sendo cruel com uma mãe trabalhadora. Não, ele sussurrou. Ela não ia gostar nada. Então agora você vai pedir desculpas e ser legal. Alice disse como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Porque é isso que a Sofia ia querer. Eduardo olhou para Valéria, que observava toda a cena com lágrimas escorrendo pelo rosto. Não lágrimas de raiva ou medo,
mas de profunda compaixão. Ela estava vendo um homem se despedaçar e se reconstruir na frente da própria filha. Valeria, Eduardo disse, se levantando lentamente. Eu preciso te pedir desculpas. Eduardo, Valeria começou. Não, ele a interrompeu. Deixa eu falar, por favor. Ele respirou fundo. Você trabalha aqui há 3 anos. Nunca faltou um dia. Nunca reclamou de nada. Sempre tratou todo mundo com educação e respeito. E hoje eu te humilhei sem nem ao menos verificar se você realmente tinha feito alguma coisa errada. Patrícia aproveitou o momento. Eduardo, vou checar as câmeras agora. Não precisa, Eduardo disse, surpreendendo todo mundo. Eu sei que não foi ela. No fundo eu sempre soube. Estava só procurando alguém para descontar minha raiva. Mas por que estava bravo? Alice perguntou, ainda segurando a mão dele. Eduardo se ajoelhou novamente na altura dela. Porque hoje faz 15 anos que a Sofia foi para o céu. E todos os anos nesse dia eu fico muito triste e muito bravo com o mundo inteiro. Ah, Alice assentiu com compreensão. Minha mamãe fica assim no dia que meu papai foi embora. Ela fica triste e às vezes fala mais alto comigo, mas depois pede desculpas. Valeria sentiu o rosto queimar de vergonha. Quantas vezes ela havia descontado suas próprias frustrações na filha? Quantas vezes havia sido injusta porque estava sofrendo? Sua mamãe pede desculpas quando erra? Eduardo perguntou. Sempre, Alice sorriu. Porque errar todo mundo erra, mas gente boa pede desculpas e tenta consertar. Eduardo olhou para Valeria novamente. Valeria, eu te peço perdão. Não só pelas acusações injustas de hoje, mas por todos os momentos em que fui grosso, em que não reconheci seu trabalho, em que te tratei como se você fosse invisível. Senhor Eduardo, Valeria começou, mas a voz falhou. Eu cresci pobre, Eduardo continuou, a voz ficando mais firme. Minha mãe era faxineira, igual você. Ela limpava escritórios durante a madrugada para me sustentar. E eu jurei que quando crescesse, nunca deixaria ninguém tratar ela mal como vi gente tratando. Alice escutava cada palavra com atenção total, como se entendesse que algo muito importante estava acontecendo. Mas em algum momento eu me perdi, Eduardo prosseguiu. Fiquei rico, poderoso e esqueci de onde vim. Esqueci das lágrimas da minha mãe quando voltava para casa depois de ser humilhada por gente que se achava melhor que ela. E hoje você fez a minha mamãe chorar igual sua mãe chorava, Alice disse. Não como acusação, mas como constatação. Fiz, Eduardo admitiu. E isso é imperdoável. Não é não, Alice sorriu. Você lembrou que estava errado e vai consertar. Minha mamãe sempre diz que o que importa não é errar. É o que a gente faz depois do erro. Eduardo olhou ao redor do escritório. Todos os funcionários observavam a cena em silêncio absoluto. Fernanda chorava abertamente. Carlos limpava os óculos com nervosismo. Patrícia segurava um lenço de papel com força. Valéria, Eduardo disse, se levantando e olhando diretamente nos olhos dela. Você não está demitida. Pelo contrário. Eu gostaria de te oferecer uma promoção. Uma promoção? Valeria perguntou confusa. Para supervisora de serviços gerais, com aumento de salário, plano de saúde completo e auxílio para você terminar seus estudos. Valeria abriu a boca, mas nenhum som saiu. Ela olhou para a filha, depois para Eduardo, depois para os colegas que sorriam através das lágrimas. De verdade? Alice perguntou, bouncing de emoção. Minha mamãe vai ser chefe? Vai, Eduardo sorriu. E foi o primeiro sorriso genuíno que seus funcionários viram em anos, porque sua mamãe merece muito mais do que eu estava oferecendo para ela. Alice soltou um gritinho de alegria e abraçou Eduardo novamente. Obrigada por ser legal com a minha mamãe. Obrigado você, Eduardo sussurrou, por me lembrar de quem eu deveria ser. Valeria finalmente encontrou a voz. Senhor Eduardo, eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada. É você quem merece uma desculpa, de todos nós. Nesse momento, algo mágico aconteceu. Os funcionários começaram a aplaudir. Primeiro Patrícia, depois Fernanda, depois Carlos, até que todo o escritório estava aplaudindo. Não apenas a promoção de Valéria, mas a coragem de Alice, a transformação de Eduardo
e a prova de que nunca é tarde demais para fazer a coisa certa. Alice olhou ao redor com os olhos brilhando. Olha, mamãe, todo mundo está feliz agora. E era verdade. Pela primeira vez em muito tempo, aquele escritório estava cheio de felicidade genuína. Mas a história estava apenas começando. Os aplausos ainda ecoavam pelo escritório quando Alice fez algo que ninguém esperava. Ela soltou a mão de Eduardo, correu até sua mochilinha escolar que havia deixado caída no chão e voltou carregando um desenho todo amassado. Tio Eduardo, ela disse, estendendo o papel para ele. Eu fiz isso para você. Eduardo pegou o desenho com mãos trêmulas. Era um desenho simples, feito com giz de cera, mostrando duas figuras, uma grande e uma pequena, de mãos dadas embaixo de um sol sorridente. Embaixo, com a letra torta típica das crianças, estava escrito: para o chefe da mamãe ficar feliz. Você fez isso para mim? Eduardo perguntou, a voz embargada. Fiz sim. Alice sorriu orgulhosa. Mamãe sempre fala que você deve ser uma pessoa boa por dentro. Só que às vezes, as pessoas boas ficam tristes e esquecem de sorrir. Daí eu pensei, vou fazer um desenho para lembrar ele de ser feliz. Eduardo olhou para o desenho e sentiu como se um punhal atravessasse seu peito. Há 15 anos, Sofia fazia desenhos iguais a esse. Sempre com um sol sorridente, sempre com duas pessoas de mãos dadas, sempre com mensagens de amor escritas com letra torta. Alice, Eduardo sussurrou, se ajoelhando novamente. Posso te contar uma coisa? Pode. Ela assentiu. Minha filhinha Sofia fazia desenhos iguais a esse. Ela sempre dizia que os desenhos tinham poderes mágicos para fazer as pessoas felizes. Tem mesmo! Alice exclamou animada. Por isso eu trouxe um para você. Funcionou, né? Você parou de estar bravo. Eduardo abraçou o desenho contra o peito, como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. Funcionou. Funcionou perfeitamente. Valeria observava a interação entre sua filha e Eduardo com o coração apertado. Ela nunca havia visto sua pequena Alice tocar alguém de forma tão profunda. A menina tinha um dom especial para enxergar além das aparências, para encontrar a bondade escondida até nas pessoas mais amarguradas. Mamãe, Alice se virou para Valéria. Posso contar uma coisa para o tio Eduardo? Pode, meu amor. Valeria respondeu, curiosa para saber o que a filha tinha em mente. Alice voltou para perto de Eduardo, puxou uma cadeira e subiu nela para ficar na altura dele. Tio Eduardo, você quer saber por que minha mamãe é a melhor pessoa do mundo? Eduardo assentiu, completamente enfeitiçado pela pureza da menina. Minha mamãe trabalha aqui de dia e estuda à noite. Alice começou, falando com o orgulho de quem conta sobre sua heroína pessoal. Ela dorme só 4 horinhas por dia porque quer aprender coisas novas para cuidar melhor de mim. Eduardo olhou para Valéria com surpresa. Você estuda à noite? Faço curso técnico de contabilidade. Valeria respondeu, corando. 3 vezes por semana, das 7 às 10 da noite. E sabe o que mais? Alice continuou animada. Quando eu fico com febre, ela não vem trabalhar para cuidar de mim. Mas ela sempre liga para avisar e depois vem no sábado para compensar, mesmo sendo dia de folga. Eduardo sentiu uma pontada de culpa. Ele se lembrava vagamente de Valeria ligando algumas vezes para avisar que não poderia vir por causa da filha. Mas sempre havia visto isso como desculpa, como falta de comprometimento. E tem mais, Alice prosseguiu, subindo e descendo na cadeira de pura empolgação. Minha mamãe nunca reclama de nada, nem quando o elevador quebra e ela tem que subir 14 andares carregando o balde pesado. Nem quando tem gente mal educada que deixa bagunça de propósito só para dar mais trabalho para ela. Como assim de propósito? Eduardo perguntou, franzindo a testa. Alice olhou para a mãe como se pedisse permissão para continuar. Valeria balançou a cabeça discretamente, tentando sinalizar para a filha não falar sobre isso. Pode falar, Alice. Patrícia interviu suavemente. É importante que seu Eduardo saiba de tudo. Tem um moço aqui que não gosta da minha mamãe, Alice disse, baixando a voz como se contasse um segredo. Ele derrama café de propósito no chão e joga papel no lixo errado só para dar mais trabalho para ela. Eduardo sentiu a raiva subir pela garganta. Que moço? Alice, não precisa... Valeria tentou intervir. Precisa sim, mamãe.
Alice disse com determinação. É errado fazer maldade com você. O moço que senta lá naquela mesa grande. Ela apontou para a mesa de Henrique, o gerente financeiro. Ele sempre fala que mulher que tem filho deveria ficar em casa, não no trabalho. Eduardo olhou na direção que Alice apontava. Henrique havia chegado alguns minutos atrás e fingiu não ouvir a conversa, mas Eduardo podia ver a tensão nos ombros dele. Henrique, Eduardo chamou, a voz carregada de uma autoridade gelada. Venha aqui. Henrique se aproximou lentamente, visivelmente desconfortável. Bom dia, Eduardo. É verdade o que a Alice está falando? Eduardo perguntou diretamente. Eu não sei do que ela está falando, Henrique gaguejou. Eu vi você fazendo isso, Alice disse sem medo. Semana passada você derramou o café no chão de propósito e ainda riu quando minha mamãe teve que limpar. Henrique ficou vermelho. Eduardo, você não vai acreditar numa criança. Eu acredito mais numa criança que não tem motivos para mentir do que num homem que está visivelmente nervoso, Eduardo replicou friamente. É verdade ou não? O silêncio de Henrique foi resposta suficiente. Você está demitido, Eduardo disse sem hesitar. Pegue suas coisas e saia agora. Eduardo, você não pode me demitir por causa de uma acusação de uma criança, Henrique protestou. Posso e estou fazendo, Eduardo respondeu. Não tolero funcionários que humilham colegas. Principalmente não tolero homens que desrespeitam mulheres trabalhadoras. Alice assistiu Henrique sair pisando duro e se virou para Eduardo com os olhos brilhando. Você protegeu minha mamãe! É meu dever proteger todos os meus funcionários, Eduardo disse. Mas havia algo novo na voz dele. Uma convicção que não existia antes. Tio Eduardo, Alice disse se aproximando dele novamente. Posso te contar mais uma coisa sobre minha mamãe? Pode. Ela chora às vezes quando pensa que eu não estou vendo. Alice sussurrou, como se contasse o segredo mais importante do mundo. Ela chora porque tem muitas contas para pagar e o dinheiro é pouco. Mas sabe o que ela faz depois? Eduardo balançou a cabeça. Ela enxuga as lágrimas, me dá um beijinho e diz que tudo vai ficar bem porque somos uma família forte. Alice sorriu através dos próprios olhos marejados. Minha mamãe é a pessoa mais corajosa do mundo inteiro. Eduardo olhou para Valéria e viu nela um reflexo da própria mãe. Lembrou-se de sua mãe chegando em casa de madrugada, exausta, mas sempre com um sorriso para ele. Lembrou-se de vê-la chorando escondida no banheiro quando pensava que ele estava dormindo. Lembrou-se de como ela se sacrificava todos os dias para que ele tivesse um futuro melhor. Alice, Eduardo disse, a voz trêmula de emoção. Sua mãe me lembra muito da minha mãe. Ela também era muito corajosa. Onde ela está agora? Alice perguntou inocentemente. Ela também foi para o céu, Eduardo respondeu. Mas antes de ir, ela me fez prometer que eu sempre ajudaria as mães trabalhadoras, porque ela sabia como era difícil criar um filho sozinha. E você esqueceu da promessa? Alice perguntou com aquela honestidade devastadora das crianças. Eduardo fechou os olhos. Esqueci, e isso é a coisa da qual eu mais me envergonho na vida. Mas agora você lembrou, Alice sorriu. E promessas podem ser cumpridas até tarde, né? Minha avó sempre dizia isso. Eduardo olhou ao redor do escritório, vendo seus funcionários com olhos completamente diferentes. Quantas histórias de luta ele havia ignorado? Quantas pessoas haviam sofrido em silêncio enquanto ele se afundava na própria amargura? Alice, ele disse, tomando uma decisão que mudaria não só sua vida, mas a vida de centenas de pessoas. Você me ajuda a cumprir uma promessa? Ajudo! Alice exclamou animada. Que promessa? A promessa que fiz para minha mãe, de ajudar todas as mães trabalhadoras. Alice bateu palmas. Como vamos fazer? Eduardo olhou para Valeria, depois para Patrícia, depois para todos os funcionários que observavam a conversa. Uma ideia estava se formando em sua mente. Uma ideia que honraria tanto sua mãe quanto Sofia. Vamos criar um programa especial aqui na empresa, Eduardo anunciou, surpreendendo todo mundo. Um programa de apoio para mães trabalhadoras, com creche no prédio, horários flexíveis, auxílio para estudos, plano de saúde completo para as famílias. Patrícia arregalou os olhos. Eduardo, isso seria incrível. E vamos chamar de Programa Sofia Alice. Eduardo continuou, olhando para a menina que havia mudado sua vida.
em homenagem a duas meninas especiais que me ensinaram o verdadeiro significado de família. Alice começou a chorar de alegria. Não o choro triste que ela havia visto a mãe derramar tantas vezes, mas lágrimas de pura felicidade. Vai ter outras crianças aqui para brincar comigo? Ela perguntou. Vai ter outras crianças, outras mães, outros sonhos sendo realizados. Eduardo prometeu. Valeria finalmente desabou. Chorou todas as lágrimas que havia segurado durante 3 anos de humilhações, de preocupações, de noites em claro estudando e trabalhando. Chorou de alívio, de gratidão, de esperança. Mamãe, por que você está chorando agora? Alice perguntou correndo para abraçar a mãe. Porque às vezes a gente chora de felicidade, meu amor. Valeria sussurrou. Às vezes as lágrimas são de alegria. Eduardo se aproximou delas. Valéria, posso te fazer um pedido? Claro, ela respondeu. Me ajuda a fazer isso acontecer? Me ajuda a honrar a memória da minha mãe e da Sofia? Valeria assentiu, ainda chorando. Seria uma honra. Alice olhou para Eduardo com aqueles olhos cheios de sabedoria improvável para uma criança de 6 anos. Tio Eduardo, agora você lembrou quem você é de verdade. E naquele momento, Eduardo entendeu que não havia sido ele quem havia salvado Valeria e Alice. Elas é que haviam salvado ele. 3 horas haviam se passado desde que Alice transformara aquele escritório. Eduardo havia cancelado todas as reuniões do dia, algo impensável para um homem que vivia cronometrando cada minuto de trabalho. Agora ele estava sentado no chão do escritório, algo que jamais havia feito em 15 anos de empresa, desenhando com Alice em folhas de papel que ela havia tirado da mochila. Tio Eduardo, Alice disse, mostrando um desenho novo. Este aqui é você quando era pequeno com sua mamãe. Eduardo olhou para o desenho e sentiu o peito apertar. Alice havia desenhado 2 figuras de mãos dadas, uma pequena e uma grande, mas a figura grande usava um avental e segurava algo que parecia ser um balde. Como você soube que minha mãe usava avental? Eduardo perguntou surpreso. Porque todas as mamães que limpam usam avental, Alice respondeu simplesmente. Minha mamãe também usa. É para proteger a roupa de baixo. Eduardo pegou o desenho com mãos trêmulas. Era incrível como uma criança de 6 anos conseguia capturar verdades que ele havia tentado esquecer por décadas. Alice, ele disse suavemente. Posso te contar como era quando eu tinha sua idade? Pode, ela respondeu, parando de desenhar para dar total atenção. Valeria, que estava organizando seus materiais de limpeza enquanto conversava com Patrícia sobre os detalhes da nova posição, parou para ouvir. Havia algo na voz de Eduardo que indicava que uma confissão importante estava por vir. Quando eu tinha 6 anos, igual você, minha mãe se chamava Conceição. Eduardo começou, olhando para o desenho. Ela trabalhava de madrugada limpando prédios, igual sua mãe. Todo dia ela saía de casa às 11 da noite e só voltava às 6 da manhã. Ela ficava muito cansada? Alice perguntou com empatia. Muito cansada. Mas sabe o que ela fazia quando chegava em casa? Alice balançou a cabeça. Ela me acordava devagarzinho, me dava um beijinho e fazia o café da manhã mais gostoso do mundo. Depois me levava para a escola, mesmo estando morta de sono. Igual minha mamãe, Alice exclamou. Ela também fica cansada, mas sempre faz café gostoso e me leva na escola. Eduardo sorriu através das lágrimas que começavam a se formar. Igualzinho sua mamãe. Mas tinha uma diferença. Qual? As pessoas tratavam minha mãe muito mal. Falavam que ela era só uma faxineira, como se isso fosse uma coisa ruim. Alice franziu o senho, confusa. Mas limpar é importante. Se ninguém limpasse, tudo ficava sujo e nojento. Exatamente, Eduardo concordou. Mas muita gente não entendia isso. Eles olhavam para minha mãe como se ela fosse invisível. Que feio, Alice disse indignada. Muito feio. E sabe o que eu prometi para minha mãe quando crescesse? O quê? Que eu nunca deixaria ninguém tratar uma mãe trabalhadora mal como tratavam ela. Alice ficou quieta por um momento, processando a informação. Então, com aquela honestidade devastadora das crianças, perguntou: Mas hoje de manhã você não tratou minha mamãe mal? Eduardo fechou os olhos. A pergunta simples o atingiu como uma bofetada. Tratei.
E isso me faz a pessoa mais hipócrita do mundo. O quê? Alice perguntou, confusa com a palavra. Hipócrita, Eduardo explicou. É quando a pessoa fala uma coisa, mas faz outra. Quando não cumpre as próprias promessas. Ah, Alice assentiu. Minha professora chama isso de mentiroso para si mesmo. A simplicidade da definição de Alice fez Eduardo rir apesar das lágrimas. Sua professora está certinha. Eu menti para mim mesmo durante muito tempo. Mas por quê? Alice insistiu. Por que você esqueceu da promessa para sua mamãe? Eduardo respirou fundo. Era a pergunta que ele havia evitado responder para si mesmo por 15 anos. Porque quando a Sofia foi para o céu, eu fiquei com tanta raiva que parei de ser quem eu era. Fiquei bravo com Deus, bravo com o mundo, bravo com todas as pessoas felizes. Você ficou bravo porque ela era pequeninha igual eu e tinha que ir embora? Isso mesmo, Eduardo confirmou. E quando a gente fica muito triste, às vezes a gente esquece de ser boa pessoa. Alice ficou pensativa por um momento. Então, se levantou, foi até a mãe e voltou carregando algo nas mãozinhas. Tio Eduardo, ela disse, estendendo uma foto pequena e amassada. Esta aqui sou eu e minha mamãe no dia que ganhei meu primeiro dente novo. Eduardo pegou a foto e viu Valeria sorrindo radiante ao lado de Alice, que mostrava orgulhosa um buraquinho onde havia estado um dente de leite. Ambas estavam em casa, claramente em um momento simples, mas repleto de amor. Por que você está me mostrando isso? Eduardo perguntou suavemente. Porque eu quero te contar uma coisa, Alice disse, subindo no colo dele como se ele fosse um tio querido de verdade. No dia que meu papai foi embora e nunca mais voltou, minha mamãe ficou muito triste. Ela chorava escondida e às vezes esquecia de sorrir. Eduardo olhou para Valéria, que havia parado de trabalhar, e observava a filha contar sua história pessoal. Mas sabe o que eu fiz? Alice continuou. O quê? Eu falei para ela que mesmo quando a gente está triste, a gente pode escolher ser legal com outras pessoas. Porque talvez essas pessoas também estejam tristes e precisem de alguém legal. A profundidade da observação de Alice deixou Eduardo sem palavras. Uma criança de 6 anos havia entendido algo sobre resiliência e empatia que ele, com toda a sua educação e experiência, havia levado décadas para compreender. E sua mãe ouviu seu conselho? Ouviu. Alice sorriu. E agora ela é a pessoa mais legal do mundo, mesmo quando está triste por dentro. Eduardo olhou para Valeria com uma admiração completamente nova. Ela havia criado uma filha extraordinária enquanto lutava com suas próprias dores. Havia escolhido ensinar bondade em vez de amargura, esperança em vez de raiva. Alice, Eduardo disse, você é a criança mais sábia que eu já conheci. É porque minha mamãe me ensina coisas importantes, Alice respondeu. Ela diz que nossos problemas não podem se transformar em problemas para outras pessoas. Nesse momento, a porta do escritório se abriu e entrou uma mulher elegante de aproximadamente 50 anos. Era Isabel, a sócia de Eduardo, que havia chegado para a reunião que ele havia cancelado. Eduardo, Isabel disse parando abruptamente ao ver a cena. Seu sócio no chão desenhando com uma criança, funcionários com olhos vermelhos de chorar, um ambiente completamente diferente do escritório formal que conhecia. O que está acontecendo aqui? Eduardo se levantou, ainda segurando Alice no colo. Isabel, eu preciso te contar uma coisa muito importante. Eduardo, temos a reunião com os investidores japoneses. Eles estão esperando há 1 hora. Os investidores podem esperar, Eduardo disse, surpreendendo Isabel completamente. Aliás, eles podem ir embora se quiserem. Há coisas mais importantes que dinheiro. Isabel olhou ao redor, tentando entender o que havia acontecido com seu sócio workaholic que jamais cancelava reuniões importantes. Isabel, Eduardo disse, colocando Alice no chão e se aproximando da sócia. Quero te apresentar Alice. Ela me ensinou hoje a lição mais importante da minha vida. Alice estendeu a mãozinha para Isabel com um sorriso. Oi, tia. Você trabalha aqui também? Trabalho, Isabel respondeu, automaticamente se abaixando para cumprimentar a criança. Havia algo irresistível na sinceridade de Alice. Que legal! Você é legal com os funcionários? A pergunta direta pegou Isabel desprevenida. Eu tento ser. Que bom, Alice sorriu.
Porque ser legal é a coisa mais importante do trabalho. O tio Eduardo acabou de aprender isso. Isabel olhou para Eduardo com uma expressão de total confusão. Eduardo, o que exatamente aconteceu aqui? Uma revolução, Eduardo respondeu. Uma revolução silenciosa comandada por uma menina de 6 anos que me lembrou de quem eu realmente deveria ser. Isabel observou Valeria organizando materiais de limpeza, depois olhou para Eduardo segurando desenhos infantis, depois para Alice que a encarava com aqueles olhos grandes e inteligentes. Alice, Isabel disse, ainda tentando entender a situação. Você pode me contar que lição ensinou para o tio Eduardo? Alice não hesitou nem um segundo. Ensinei que quando a gente está triste, não pode ser malvado com outras pessoas. E ensinei que todas as mamães trabalhadoras são heroínas e merecem ser tratadas com carinho. Isabel sentiu algo se mover em seu peito. Ela também havia sido criada por uma mãe solteira trabalhadora. Também conhecia o sacrifício, a luta, a dignidade de mulheres que faziam de tudo pelos filhos. Sabe uma coisa, Alice? Isabel disse, se ajoelhando completamente na altura da menina. Acho que você tem razão. Acho que todos nós podemos aprender com essa lição. Alice bateu palmas. Então vocês vão ajudar todas as mamães trabalhadoras? Eduardo e Isabel se entreolharam. Naquele momento, ambos entenderam que não havia mais volta. Uma criança havia plantado uma semente que germinaria em algo muito maior que qualquer negócio que pudessem fazer. Vamos, Eduardo prometeu. Vamos ajudar todas elas. E naquele escritório, uma empresa estava prestes a se transformar na pioneira de uma revolução silenciosa de humanidade no mundo corporativo. Tudo porque uma menina de 6 anos teve coragem de ensinar adultos sobre o que realmente importa na vida. 3 semanas se passaram desde aquela manhã que mudou tudo. O escritório da Castelar Consultoria havia se transformado completamente. Onde antes havia um ambiente tenso e intimidador, agora existia algo que parecia impossível em uma empresa corporativa: calor humano genuíno. Eduardo chegou ao escritório naquela quinta-feira e imediatamente sorriu ao ver Alice sentada na recepção, desenhando enquanto esperava Valeria terminar uma reunião. A menina havia se tornado uma presença constante ali, visitando a mãe após as aulas 3 vezes por semana. Mas Alice não era mais apenas uma visitante. Ela havia se tornado oficiosamente a consultora de felicidade da empresa. Bom dia, tio Eduardo! Alice gritou animada, correndo para abraçá-lo. Bom dia, minha pequena consultora! Eduardo respondeu, levantando-a no colo. O que você está desenhando hoje? É uma surpresa para você, Alice disse misteriosamente. Mas primeiro preciso te contar uma coisa importante. O que foi? A tia Carmen está chorando no banheiro, Alice sussurrou no ouvido dele. Acho que ela está triste. Carmen era uma das funcionárias da contabilidade que havia começado a trabalhar na semana anterior. Eduardo franziu a testa, preocupado. Você sabe por que ela está chorando? Não sei, mas minha mamãe sempre diz que quando alguém está triste, a gente tem que ajudar. Alice respondeu com aquela sabedoria simples que havia se tornado sua marca registrada. Eduardo colocou Alice no chão e foi direto procurar Carmen. Encontrou-a saindo do banheiro com os olhos vermelhos, tentando disfarçar que havia chorado. Carmen, Eduardo disse suavemente. Está tudo bem? Carmen se assustou ao ver o chefe se dirigindo a ela com preocupação genuína. Nas empresas onde havia trabalhado antes, patrões não se importavam com os sentimentos dos funcionários. Está sim, senhor Eduardo. Ela mentiu baixando a cabeça. Carmen, posso conversar com você na minha sala? Ela assentiu nervosamente e o seguiu. Quando chegaram à sala, Eduardo fez algo que surpreendeu Carmen completamente. Ofereceu água e puxou uma cadeira para que ela se sentasse confortavelmente. Carmen, em 3 semanas trabalhando aqui, você nunca chegou atrasada, nunca reclamou de nada e sempre faz seu trabalho perfeitamente. Eduardo começou. Se está chorando, é porque alguma coisa está errada e eu quero ajudar. Carmen olhou para ele com surpresa. O senhor quer me ajudar? Quero. Somos uma família aqui e família cuida uns dos outros. As lágrimas voltaram aos olhos de Carmen. É que meu filho Gabriel está no hospital há 1 semana.
Ele tem um problema no coração e precisa de uma cirurgia, cara. Eu não sei como vou pagar e tenho medo de pedir dias de folga para ficar com ele porque acabei de começar a trabalhar aqui. Eduardo sentiu o coração apertar. A história de Carmen era exatamente o tipo de situação que o programa Sofia Alice havia sido criado para resolver. Carmen, Eduardo disse firmemente. Primeiro, você vai ter todos os dias de folga que precisar para cuidar do Gabriel, com salário integral. Segundo, vou ligar agora mesmo para o melhor cardiologista pediátrico da cidade e marcar a cirurgia do seu filho. A empresa vai pagar tudo. Carmen arregalou os olhos. Senhor Eduardo, eu não posso aceitar isso. Pode e vai aceitar. É para isso que existe o programa de apoio às famílias. Nesse momento, Alice apareceu na porta da sala, carregando seu desenho. Tio Eduardo, posso mostrar meu desenho agora? Claro, Alice. Carmen, quero te apresentar nossa consultora oficial de felicidade. Alice mostrou o desenho para os dois. Era uma imagem tocante. Várias famílias de mãos dadas ao redor de um prédio, com corações coloridos flutuando sobre suas cabeças. No topo, estava escrito com letra infantil: Família Castelar. É assim que eu vejo nossa empresa agora. Alice explicou orgulhosa. Todo mundo cuidando de todo mundo, igual uma família grande. Carmen olhou para o desenho e começou a chorar novamente, mas agora de alívio e gratidão. Alice, Eduardo disse, a tia Carmen tem um filho que está doente no hospital. Como podemos ajudar? Alice não hesitou nem um segundo. Vou fazer um desenho especial para ele. Desenhos mágicos ajudam as pessoas a ficarem melhores mais rápido. Alice, você é um anjo. Carmen sussurrou abraçando a menina. Não sou anjo não, Alice riu. Sou só uma menina que quer que todo mundo seja feliz. Eduardo se levantou. Carmen, vou ligar agora para o Dr. Henrique Santana, o melhor cardiologista pediátrico da cidade. Até amanhã tudo estará resolvido. 2 horas depois, Carmen saiu do escritório com uma consulta marcada, a cirurgia autorizada e o coração transbordando de gratitude. Ela não era mais apenas uma funcionária. Era parte da família Castelar. Tio Eduardo, Alice disse quando ficaram sozinhos. Você está fazendo sua mamãe e a Sofia ficarem orgulhosas lá no céu. Eduardo abraçou Alice com força. É por causa de você que eu lembrei como fazer isso. Naquela tarde, algo extraordinário aconteceu. A notícia sobre o programa Sofia Alice havia se espalhado pelas redes sociais. Uma jornalista chamada Beatriz Torres havia descoberto a história e publicado uma matéria com o título A Menina de 6 anos que transformou uma empresa em família. Patrícia chegou correndo na sala de Eduardo com o tablet na mão. Eduardo, você precisa ver isso. O artigo contava toda a história, desde a manhã em que Valéria quase foi demitida injustamente até a criação do programa que estava mudando vidas. Mas o que mais impressionou Eduardo foi a última parte do artigo. Em apenas 3 semanas, o programa Sofia Alice já beneficiou 12 famílias na Castelar Consultoria. Funcionários que antes viviam com medo de perder o emprego por questões pessoais, agora sabem que tem uma rede de apoio real. Crianças como Alice podem visitar os pais no trabalho, criando um ambiente humanizado único no mundo corporativo brasileiro. Eduardo, Patrícia disse animada, o telefone não para de tocar. Empresas do país inteiro querem saber como implementar programas similares. Alice, que estava ouvindo tudo, bateu palmas. Nossa ideia está virando famosa. Eduardo sorriu. Não é nossa ideia, Alice. É sua ideia. Você plantou a semente. Nesse momento, Valeria entrou na sala carregando uma pasta. Ela havia mudado completamente nos últimos dias. Agora vestia roupas de supervisora, caminhava com mais confiança e tinha aquele brilho nos olhos de quem vê os sonhos se realizando. Eduardo, Valeria disse, tenho as propostas para expandir o programa. Já temos 5 empresas interessadas em implementar o modelo Sofia Alice. 5 empresas? Alice perguntou impressionada. 5 por enquanto. Valeria sorriu. Mas com essa matéria, tenho certeza que serão muito mais. Eduardo olhou pela janela do escritório e viu algo que o emocionou profundamente. No pátio interno do prédio, havia sido construído um pequeno parquinho,
onde as crianças dos funcionários brincavam enquanto os pais trabalhavam. Ele podia ver 4 crianças brincando, incluindo Gabriel, o filho de Carmen, que havia feito a cirurgia com sucesso na semana anterior. Alice, Eduardo disse, quer ver uma coisa linda? Ele a levou até a janela e apontou para o parquinho. Olha quantas crianças felizes, Alice disse batendo palmas. Igual eu sonhei. Você sonhou com isso? Sonhei sim. Sonhei que nossa empresa ia ser um lugar onde as crianças podiam brincar, enquanto as mamães trabalhavam sem medo de serem mandadas embora. Eduardo abraçou Alice novamente. A capacidade daquela menina de sonhar com um mundo melhor e fazer acontecer era simplesmente extraordinária. Tio Eduardo, Alice disse, posso te contar um segredo? Pode. Minha mamãe chorou ontem à noite, mas não de tristeza. Ela chorou porque disse que nunca imaginou que a vida podia ficar tão boa. Eduardo olhou para Valéria, que sorriu com os olhos marejados. Alice tem razão. Eu realmente nunca imaginei que pudesse ser tão feliz. E tem mais. Alice continuou animada. Minha mamãe está estudando para ser administradora agora. Ela disse que quer ajudar outras empresas a serem legais igual a nossa. Eduardo sentiu o peito se encher de orgulho. Valeria não estava apenas se beneficiando do programa. Estava se tornando uma multiplicadora da ideia. Naquele momento, Isabel entrou na sala carregando um buquê de flores e um jornal. Eduardo, Alice, vocês precisam ver isso, ela disse animada. Era a primeira página do jornal local. A manchete dizia: Revolução silenciosa. Como uma criança de 6 anos está mudando o mundo corporativo brasileiro. A foto principal mostrava Alice desenhando enquanto outras crianças brincavam ao fundo no parquinho da empresa. Virei famosa, Alice exclamou rindo. Você virou mais que famosa, Isabel disse. Você virou símbolo de transformação social. Eduardo leu a matéria em voz alta. O programa Sofia Alice, inspirado por uma menina de 6 anos chamada Alice, já inspirou a criação de programas similares em 15 empresas brasileiras. A ideia simples de humanizar o ambiente corporativo está se espalhando como uma revolução silenciosa de empatia no mundo dos negócios. 15 empresas! Valeria exclamou. Eduardo, isso é incrível! Alice, Eduardo disse se ajoelhando na altura da menina. Você tem ideia do que fez? Você não mudou apenas uma empresa, você está mudando todo um sistema. Alice pensou por um momento. Isso significa que mais crianças vão poder visitar as mamães no trabalho? Significa que milhares de crianças vão poder fazer isso. E as mamães não vão ser tratadas mal? Não vão ser tratadas mal nunca mais. Alice bateu palmas e deu uma volta completa de alegria. Então minha missão está funcionando. Sua missão? Eduardo perguntou curioso. Alice assentiu séria. Minha missão de fazer todo mundo lembrar que trabalho é lugar de gente, e gente tem família, e família precisa de carinho. Eduardo olhou ao redor da sala. Para Valéria radiante, para Patrícia emocionada, para Isabel sorrindo, para Alice irradiando pura felicidade. Em 3 semanas, aquela menina havia transformado não apenas uma empresa, mas estava mudando todo um conceito de como pessoas devem ser tratadas no ambiente de trabalho. E o melhor de tudo, ela estava apenas começando. 6 meses haviam se passado desde aquela manhã que mudou para sempre a vida de centenas de pessoas. A sede da Castelar Consultoria havia se transformado no epicentro de uma revolução silenciosa que se espalhava pelo Brasil inteiro. O que começou com uma menina de 6 anos defendendo sua mãe havia se tornado um movimento nacional de humanização corporativa. Eduardo chegou ao escritório naquela manhã especial carregando uma surpresa. Era um dia importante. Alice fazia 7 anos, e a empresa inteira havia se preparado para celebrar não apenas o aniversário da menina, mas tudo o que ela representava para suas vidas. Alice! Eduardo gritou assim que viu a aniversariante correndo pelos corredores com um vestido novo que Valeria havia comprado com seu primeiro salário como diretora de recursos humanos. Tio Eduardo! Olha que vestido lindo minha mamãe me deu! Alice girou mostrando o vestido azul com estrelinhas douradas. Você está linda como uma princesa. Eduardo sorriu. Mas tenho uma surpresa ainda melhor para você. Ele a levou até a entrada principal do prédio, onde uma placa de bronze havia sido instalada durante a madrugada.
Alice leu devagar, soletrando cada palavra. Instituto Alice, Centro Nacional de Humanização Corporativa, fundado por Alice Santos, de 7 anos, que nos ensinou que toda empresa pode ser uma família. Alice ficou em silêncio por um momento, tentando processar o que estava vendo. Isso tem meu nome? Tem seu nome porque foi você quem criou tudo isso, Eduardo disse, se ajoelhando ao lado dela. Alice, hoje não é apenas seu aniversário. É o dia em que anunciamos oficialmente o Instituto Alice para todo o Brasil. Valeria se aproximou, carregando uma pasta. Ela estava irreconhecível. Cabelos arrumados profissionalmente, terno elegante, e aquela confiança de quem havia descoberto seu verdadeiro potencial. Minha filha, Valeria disse, abraçando Alice. Você sabe que o Instituto Alice já ajudou mais de 200 empresas em todo o país? 200? Alice arregalou os olhos. 200 empresas que agora têm creches, programas de apoio para famílias e políticas de humanização baseadas na sua ideia, Eduardo explicou. Alice ficou pensativa. Isso significa que muitas mamães como você não vão mais chorar escondido? Valeria sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Significa exatamente isso, meu amor. Naquele momento, algo extraordinário aconteceu. Começaram a chegar pessoas de todo o país. Eram mães trabalhadoras que haviam sido beneficiadas pelos programas inspirados em Alice, empresários que haviam transformado suas empresas, crianças que agora podiam visitar os pais no trabalho. Tio Eduardo, Alice sussurrou. Por que tem tanta gente aqui? Porque hoje todos eles querem te agradecer pessoalmente. A primeira a se aproximar foi uma mulher chamada Sandra, de Brasília, carregando um menino de 5 anos pela mão. Alice, Sandra disse, se ajoelhando na altura da menina. Sou a Sandra, e este é meu filho Miguel. Por causa da sua história, a empresa onde eu trabalho criou uma creche. Agora eu posso trabalhar tranquila, sabendo que o Miguel está pertinho de mim. Miguel, tímido, estendeu um desenho para Alice. É para você. É nós dois brincando juntos. Alice pegou o desenho e sorriu. Obrigada, Miguel. Quer ser meu amigo? Quero. O menino respondeu animado. Em seguida, aproximou-se um senhor de aproximadamente 60 anos, vestindo terno simples, mas impecável. Alice, meu nome é Roberto. Sou dono de uma empresa em Porto Alegre, ele disse emocionado. Quando li sua história no jornal, percebi que estava tratando meus funcionários da mesma forma cruel que o Eduardo tratava sua mãe. Mudei tudo. Agora minha empresa é uma família, igual à sua. Que bom! Alice bateu palmas. Isso significa que você aprendeu a ser legal? Aprendi. E foi você quem me ensinou. Durante toda a manhã, continuaram chegando pessoas. Empresários que haviam transformado suas políticas, funcionários que agora trabalhavam com dignidade, crianças que podiam estar perto dos pais. Cada um tinha uma história para contar. Uma vida que havia sido tocada pela coragem de uma menina de 7 anos. Isabel se aproximou carregando uma câmera de televisão. Alice, tem uma equipe da TV Nacional aqui. Eles querem fazer uma entrevista com você para o programa mais assistido do país. Uma entrevista? Alice perguntou nervosa. Mas eu sou só uma criança. Você é a criança mais importante do Brasil agora, Eduardo disse orgulhoso. A repórter, uma mulher simpática chamada Carla, se ajoelhou ao lado de Alice. Alice, o que você sente sabendo que sua história mudou a vida de milhares de pessoas? Alice pensou por um momento. Eu me sinto feliz porque agora muitas mamães não vão mais ser tratadas mal no trabalho. E muitas crianças vão poder abraçar os pais durante o dia. E qual é sua mensagem para as pessoas que estão assistindo? Alice olhou diretamente para a câmera com aqueles olhos cheios de sabedoria. Minha mensagem é: sejam legais uns com os outros. Não importa se vocês são chefes ou funcionários, se são grandes ou pequenos. Todo mundo merece carinho e respeito. A repórter sorriu através das lágrimas. E você tem algum sonho para o futuro? Tenho sim. Alice respondeu séria. Meu sonho é que todas as empresas do mundo inteiro sejam como famílias. E que nenhuma criança precise ver a mamãe ou o papai chorando por causa do trabalho. Eduardo, que assistia à entrevista, sentiu o peito explodir de orgulho. Aquela menina havia articulado em poucas palavras o sonho de transformação social,
que levaria décadas para ser completamente compreendido por adultos. Quando a entrevista terminou, Alice correu para os braços de Valéria. Mamãe, falei direito. Falou perfeito, minha filha. Melhor que qualquer adulto falaria. Eduardo se aproximou carregando algo especial. Uma moldura dourada contendo o primeiro desenho que Alice havia feito para ele. Aquele que mostrava duas pessoas de mãos dadas sob um sol sorridente. Alice, Eduardo disse emocionado. Este desenho vai ficar na entrada do Instituto Alice para sempre. Para que todas as pessoas que chegarem aqui lembrem de que tudo começou com uma menina corajosa que decidiu defender sua mãe. Alice olhou para o desenho emoldurado e depois para todas as pessoas ao seu redor. Centenas de famílias que haviam sido tocadas por sua história. Tio Eduardo, ela disse suavemente. Você acha que a Sofia e sua mamãe estão vendo isso tudo lá do céu? Tenho certeza que estão. E tenho certeza que elas estão muito orgulhosas. Alice sorriu e olhou para o céu. Oi, Sofia! Oi, vó Conceição! Olha quantas pessoas estão felizes agora. Naquele momento, começou a tocar uma música suave, enquanto um telão gigante exibia fotos de todas as empresas que haviam implementado programas inspirados na história de Alice. Eram centenas de imagens. Crianças brincando em creches empresariais, mães trabalhando tranquilas, funcionários sendo tratados com dignidade, famílias reunidas. Alice, Valeria disse, abraçando a filha, você salvou não apenas nossa família, você salvou milhares de famílias. E ainda vou salvar muito mais, Alice declarou com a determinação inabalável da inocência. Porque minha missão não terminou. Só está começando. Eduardo olhou ao redor e viu o futuro se desdobrando diante de seus olhos. Viu um Brasil onde empresas realmente cuidavam de seus funcionários como família, onde crianças cresciam vendo os pais serem respeitados no trabalho, onde a humanidade havia vencido a ganância. Alice, ele disse, se ajoelhando uma última vez ao lado da menina que havia mudado sua vida. Obrigado por me ensinar que ser grande não significa ser cruel. Obrigado por me lembrar de que todos nós somos filhos de alguém. Alice abraçou Eduardo com força. Obrigada a você por aprender a lição e ajudar tanta gente. E assim, enquanto o sol se punha sobre a cidade, Alice soprava as velas do seu bolo de aniversário cercada por centenas de pessoas cujas vidas haviam sido transformadas por sua coragem. Seu pedido foi simples e profundo. Que todas as crianças do mundo tenham pais felizes no trabalho. Porque às vezes, são os corações mais pequenos que carregam os sonhos mais grandes. E às vezes uma menina de 7 anos pode mudar o mundo inteiro.